Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, a mais uma conversa ao vivo, que faz parte da programação da 23ª Semana da Pessoa com Deficiência. Essa programação está sendo organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E, então, nós agradecemos a participação de todos que estão aqui. E, em nome da presidente Kelly Oliveira, ela quer transmitir um agradecimento a todos que estão assistindo nesse momento e participando dessa atividade. O tema da nossa conversa ao vivo, é atenção e os cuidados com o cuidador. E nós teremos duas painelistas, a Marilice Coste e Fernanda Stoldoni Magalhães, que vão conversar conosco sobre esse tema. Estamos contando com o apoio das intérpretes de Libras, a Patrícia e a Lise, que são da Escola de Ensino Fundamental, Escola Municipal de Ensino Fundamental Vitória, e também com o apoio do SESC, FEComércio, SENAC e do Instituto Cuidar. Então, os agradecimentos. Vou pedir, então, para a Deloni fazer a descrição, para a gente depois, então, passar a palavra para as painelistas. Boa tarde. Eu vou fazer a descrição da tela e as imagens que nós estamos assistindo e posicionando nesse retângulo que é a nossa tela. Então, 3 janelas acima e 3 janelas abaixo. Então, na janela esquerda, acima, nós temos a imagem da Fernanda, que é uma painelista. Ela está posicionada numa parede clara, ela tem a pele clara e cabelo castanho, de tamanho médio, e está com uma blusa clara com flores. Ao lado dela, no centro, na parte superior ainda no centro, ao lado esquerdo da Fernanda, lado direito da Patrícia, pele clara, usando óculos, é a intérprete de Libras, uma das intérpretes de Libras, e usando uma blusa escura e a parede contrastando com a blusa, a parede é clara, uma parede clara ao fundo. Ao lado da Patrícia, que é a janela do meio da Patrícia, então ao lado direito da tela, ao lado esquerdo da Patrícia, nós temos a imagem da Adriana, que é a mediadora da nossa apresentação de hoje. Ela já se apresentou. Ela tem um cabelo ondulado, mediano, está usando óculos e, no fundo, a parede é clara. A blusa dela é clara, com flores. Então, nas janelas de baixo, nas 3 janelas de baixo, então, do lado esquerdo, na janela esquerda, abaixo da Fernanda, à esquerda do observador, nós temos a imagem da Lise, da Lisiane Malman, que é a outra intérprete de Libras, usando uma blusa escura, o cabelo é claro, a pele clara, e o fundo, a tela de fundo, é uma parede clara. A imagem do centro, embaixo, é da Marilice, a painelista. Ela está com a parede de fundo com algumas figuras e o cabelo castanho, médio curto, usando óculos. E a última janela, da parte inferior, direita do observador, é a minha imagem numa parede de Vime e o cabelo branco comprido. Então, tenhamos todos uma boa tarde. Obrigada, Deloni. Então, vou começar apresentando a Fernanda, então, e para iniciar esse nosso bate-papo, A Fernanda Stoldoni Magalhães é psicóloga, formada em 2014 pela Unicinos, pós-graduada em Educação Especial Inclusiva,
pós-graduada em Administração, Orientação e Supervisão Escolar. Atua como psicóloga da Associação Legato desde 2015 e assumiu a coordenação pedagógica da mesma organização em 2018. É psicóloga também na ADVIC desde 2018 e atuou ainda como psicóloga infantil na clínica CAF e psicóloga clínica no Espaço Criar. Fernanda, boa tarde. Agradecemos por aceitar esse convite, né, para compartilhar conosco a tua experiência profissional e tem experiência com muitas, né, práticas diferentes, então vamos ouvir o que tu pode nos dizer. Certo. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar trazendo um pouquinho da questão da psicologia, um olhar, né, do cuidado ao cuidador, né, que é o cuidado de quem cuida da pessoa com deficiência, né, seja ela a criança, o jovem ou até o idoso, né, que nós temos no espaço onde eu trabalho ali da ADVIC, alguns idosos, pessoas jovens adultos, né, que perderam a visão ao longo da vida, né, outras pessoas que nasceram com a deficiência e contam com outras pessoas, às vezes, para lhe auxiliar, e essas pessoas também precisam de cuidado, né, então, ao longo da minha caminhada, do meu processo, venho trabalhando com essas pessoas, na maior parte das vezes em grupo, onde estimulo elas a se cuidarem, a se verem como seres humanos, além daquela pessoa que cuida, além da mãe, além do pai, irmão, tio, enfim, né, além daquele que cuida da pessoa, e se olhar, ter um espaço para si, né, um momento para si, saber que ele é um ser com suas necessidades, com os seus desejos, suas subjetividades, né? Então, na clínica também, às vezes, chega às vezes, pessoas como mães, pais, principalmente ali do autismo, né? Que com essas angústias, né, de como meu filho vai se desenvolver, com uma preocupação muito grande, e às vezes se esquecem, né, do ser humano que eles são. Então, procuro trabalhar muito a autonomia com essas pessoas, né, autonomia, que elas deem autonomia para esse filho, para esse irmão, para quem elas cuidam, né, para que ela possa ao longo também se cuidar e desenvolver a pessoa que está junto dela. Então, uma outra coisa grande e importante é o acolhimento dessas pessoas, onde as relações têm que ser potencializadas, né, fortalecidas. Às vezes chega para nós, principalmente dentro da psicologia, com a questão, às vezes, do luto, da aceitação da própria deficiência. Então, se trabalha dentro disso, para depois também trabalhar a autonomia dessa pessoa e construir com a família, né, que se tenha cuidado também. Queria trazer um pouquinho a questão do cuidado à luz ali da psicanálise, né, que é o enfoque teórico dentro da psicologia, onde a função estruturante se constitui sujeito desde sempre como subjetividade, né? Então, desde que o sujeito, desde a concepção, ele está se construindo como tal e manifesta as suas questões, os seus desejos, e a importância de passar isso para a pessoa que ele cuida também. A questão dos grupos, né? O grupo, tanto às vezes de mães, eu falo mães, porque geralmente são elas que nos procuram, que buscam, às vezes, que levam até o atendimento, né, quando é criança ainda, ou quando é um jovem, de trabalhar com elas, de fortalecê-las, de
colocá-las como mulheres também, né? E no caso da pessoa com deficiência visual, que às vezes, quem acompanha, muitas vezes um filho, um irmão, acaba tendo medo de dar autonomia para essa pessoa se locomover sozinha, né? Fazer as suas coisas do dia a dia. Então, também fortalecer essa família, né? Cuidar dessa família para que eles possam dar essa autonomia para a pessoa com deficiência, esse protagonismo, né? Fernanda, deixa eu te problematizar, então, uma questão. A gente não está muito habituado, né, a pensar, isso é uma coisa da nossa cultura mesmo, né, no cuidado emocional, no cuidado com a saúde emocional, né? Então, no campo da pessoa com deficiência e no campo que envolve nessa questão dos cuidados e dos cuidadores, talvez seja mais importante ainda a gente pensar que, né, o cuidado emocional precisa ser problematizado, conversado com as pessoas, para que as pessoas não se sintam sozinhas, né? Mas só queria apontar que talvez tenha a ver com o que tu está falando. A gente está muito acostumado a pensar na saúde física, né? Que a gente deve ser protagonista da nossa saúde física, então as pessoas pensam em que a gente precisa caminhar, se alimentar bem, mas não pensam, né, que a gente também deve ser ativo na nossa saúde mental e emocional, né? E como isso é importante. Com certeza. E nós, como seres humanos, não expormos aquilo, o sentimento, aquilo que passa no nosso subjetivo, né? Pode se transformar também numa doença física, né? Numa somatização daquilo que é emocional. Então, quão importante é, né, a buscar um profissional da psicologia, né, mesmo que seja individual, no espaço de grupo, nos locais de atendimento, que leva esse familiar, né, que busque esse apoio, né, esse vínculo com o psicólogo também do espaço, para expor aquilo que sente e as dificuldades que encontra na jornada, no caminho, né, com esse familiar. Vamos passar. Mas basicamente é isso, assim, agradeço o convite. Certo, então, vou passar então a fala para a Marilice, apresentar a Marilice, então, e depois a gente acha que pode continuar conversando, né, com as duas. Então, Marilice Coste, que está conosco, né? A Marilice é mestre em arquitetura, com pós-graduação em arte e terapia e escritora. No âmbito pessoal, ela é mãe de 4 filhos, é isso? Um deles autista. Isso. Um deles autista, hoje com quase 50 anos. Tem netos e bisneto. Eu acho, né? Um bisneto, é isso? 2 netos e um bisneto. Legal. Além disso, a Marilice criou e editou a revista impressa O Cuidador, de 2008 até 2015, que atualmente encontra-se disponível online. Marilice, então, boa tarde. Agradecemos Boa tarde. a disposição por compartilhar a tua experiência, né, pessoal e profissional com a gente. Então... Obrigada, eu quero agradecer e até pedir desculpa se eu, em muito da minha fala, falar em relação às mães. Na década de 70, as mães eram muito mais do que os pais, né? Os pais eram cerca de 4,5% aproximadamente, era a taxa masculina de cuidado. E o resto era assim, mães, avós, né, quando a mãe não podia, ou tias ou irmãs que administravam cuidado. E eu comecei a me interessar sobre isso, porque eu fui numa reunião de familiares, aliás, eu participei de muitas reuniões de familiares, e sinceramente, nenhuma gostei, né? Ninguém pergunta para uma mãe se ela está bem. Mãe, como é que você está?
é sempre para ir para uma reunião para a gente ser treinada a cuidar do filho, a entender o filho, a entender outras pessoas, mas ninguém precisa entender da gente. E eu comecei a observar que eu via na minha frente mães que me pareciam mortas. E eu lutava pelo meu espaço, né? Eu consegui estudar, eu consegui... claro que eu tive a ajuda dos meus pais, né? Que pagaram alguém para ficar com os meus filhos, né? Mas não era simples estudar fora, né? A gente carrega uma série de situações indo estudar fora. E quando eu estudava, eu cheguei na aula, eu estava com o meu filho em crise e disse para o professor, não estou conseguindo fazer o projeto. Ele olhou para mim e disse assim, mulher tem que ficar em casa. Bom, eu não consegui mais ir para a aula dele, né? Aí liguei para minha irmã, né? A minha irmã, que é a mais velha, né? Ela sempre tem uma lucidez direta, assim, e é o que eu queria ouvir, né? Eu disse, estou assim, 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 o que eu faço? Ela disse, cancela essa disciplina nesse semestre. E aí eu cancelei, porque eu não estava conseguindo mais nem prestar atenção no professor nessas alturas, que ele não era capaz de entender nada, né? E aí, mas então a gente vai construindo o espaço da gente, mas passando por uma série de situações, como uma psicóloga, quando meu filho tinha uns 4, 5 anos, ele não estava bem, estava sendo atendido pela Alda Rodrigues Leite, que foi a minha grande amiga, né? E aí atendeu ele durante muitos anos. E essa psicóloga olhou para mim e disse assim, mãe, tu és uma mãe geladeira, tu sabe, né? O que eu sabia de mãe geladeira? Eu tinha 3 filhos naquela época e me relacionava com todos os 3. Como é que eu ia ser geladeira de um só? Né? Eram os 2 gêmeos, né? E era um só que eu ia estar sentindo, assim, como isso, né? E eu fiquei muito, muito surpresa com o que eu vi, não entendi, voltei para a Alda e conversei com ela. E ela disse, Marilice, deixa para lá isso aí, segue a tua vida. E isso começou a me mostrar que na minha vida eu ia passar por muitas situações dessas. E isso continua acontecendo, né? Não faz muito tempo, eu fui numa reunião num CAPS e não sei se era psicólogo, mas acho que era assistente social. Fizeram a reunião com o grupo e o que eles pediram? Que a gente contasse a nossa história. Eu estava com meu filho com 45 anos, eu acho, mais ou menos. Aí eu cheguei e disse assim, mas não, acho que não vai dar certo, eu disse para ela. A história do meu filho é muito grande. Vai ocupar a sessão inteira e é capaz de faltar. Ela disse assim, não faz mal, mãe, tu tens que falar. Bom, eu disse, eu quero te dizer que eu escrevi um livro para não contar mais a minha história. Mas já que está pedindo tanto, eu vou contar. E claro, não deu para contar metade da história, né? Eu passo por muitas situações, interdição, vasectomia, né? Cuidados com namoros, a escola, a inclusão, enfim, é muita coisa, né? E aí eu me dei conta de uma coisa que eu achava muito importante, porque a cada vez que mexiam em mim, ou nas mães, porque às vezes a gente conversava entre si, a gente ficava uma semana, 3 a 4 dias deprimida. E aí eu comecei a questionar esse papel. Por que uma mãe tem que mexer no seu baú a cada vez que muda de profissional, que aparece um novo? Porque a vida inteira é isso, não passa isso. A gente não parece que não anda, não sei. Então, isso foi uma das coisas que eu considero que deve ter muito cuidado, essa questão de mexer na nossa história e depois não ter suporte nenhum. Meu filho foi internado naquela época e eu fui lá porque eu estava pior ainda, né? Eu disse assim, eu preciso de ajuda. Ah, mãe, tem que ir lá para fazer a ficha lá no Clínica Geral e entrar na fila. Eu olhei para ela e disse assim, mas escuta, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Então, assim, e não adiantou nada, ela não tinha ninguém para me acolher, ninguém para conversar comigo, não tinha um tempo, não tinha um espaço, não tinha uma hora, não tinha nada, mas tinha tido tempo de mexer no meu baú. Então, eu comecei a me dar conta que o meu baú eu ia mexer só
quando eu quisesse. Ninguém mais ia ter o direito de abrir, de me fazer botar a chave e abrir, por causa da dor que vem em cima disso, né? Ninguém constrói a história de uma mãe numa coisa que deu certo. É sempre puxando as coisas ruins, né? Então, assim, a gente aprende muito com o cuidado de um filho. A gente aprende a ter mais empatia, a gente aprende a conhecer a sociedade de uma forma mais real, né? Eu ia no hospital de clínica, sentava na sala de espera, se eu olhasse para o lado, a mãe do lado me contava toda a história dela. Porque eu não vou levar para nenhum lugar, né? Ela não me conhecia, não sabia que bem que eu era, né? Então, existem muitas coisas acontecendo ainda na rede. Eu consegui atendimento no CAPS, do Centro de Saúde Modelo. No CAPS, não. No Centro de Saúde Modelo, porque a psicologia estava lá. A psicóloga começou a me atendeu quase 1 ano, e de repente ela trocou de posto, porque o posto ia mudar para Santa Marta, e ela não me deu mais retorno, não agendaram mais nada, e fica aquela coisa no Ministério do Ar, aquele abandono. Eu, como já fiz terapias muitas vezes, eu consigo administrar e entender o que eu estou sentindo, até porque eu lido com arte terapia, e aquilo que eu crio também, eu me ajudo. Então, eu passo por cima, né? Mas uma outra situação, isso foi num CAPS, aí foi com a área de psiquiatria, né? Aí eu estou discutindo com ele os direitos do meu filho ser atendido ali. Eu disse, olha só, meu filho está morando numa moradia do outro lado da cidade. Quem é que tem que atender esse filho? É território que interessa ou é a mãe próxima? Vocês pensam que eu, trabalhando 2 turnos, administrando a vida desse filho, de outras coisas da minha vida, sendo dona de casa, etc., eu vou poder administrar, cada vez que fazem uma sessão lá, eu tenho que ir lá no Sarandi, se eu estava na área centro? Então, existem coisas que são insensíveis na administração das coisas. E eu comecei a discutir com ele a legislação, e ele olhou para mim e disse assim, mãe, a senhora é uma mãe belicosa, mas de um jeito pejorativo, não era aquilo que uma mãe é. Quanto tempo levaram para que a administração do cuidado e do vínculo com o filho se estabelecesse desde o nascimento? Isso não ocorria antigamente. As mulheres, elas ficavam em casa, nos castelos, tinham as amas que amamentavam, e as crianças começaram a morrer muito. Então, o que aconteceu? O Estado descobriu que não ia ter mais homens na linha de frente das guerras, então ele resolveu, se juntou com a igreja e começaram a culpar a mãe de tudo que acontecia com o filho. E isso se estabelece até hoje. Não há uma pessoa na sociedade que olhe para ti sem que saiba da tua vida, mas assim no alto, né, por cima, que não diga assim, mãe, mas tu é responsável por isso, tu é obrigada a gostar, tu é obrigada a amar. Não, ela não é obrigada, ela pode não estar sentindo isso. Então, a história familiar que existe junto com um filho, com mais 3, gera também muitos outros problemas, que é os outros filhos se sentirem abandonados. Então, acaba que a mãe sendo mal cuidada, ela não é só a mãe, ela é uma família inteira. Ela pode ser o marido junto. Ela pode ser uma avó que está em sofrimento, porque a mãe com um suporte adequado que faz com que ela tenha autoestima, tenha o direito de sentir raiva, tem o direito de não gostar daquilo que o filho está fazendo, porque o vínculo com uma pessoa com deficiência, ele se estabelece após a rejeição. E eu não fui diferente. Né? Então, após essa rejeição, a gente começa a construir com esse filho uma vida de amor e cuidado. E é essa relação no caminho que faz essa construção, que pode ser destruída também.
Se o filho fizer uma coisa para a mãe que a dor foi insuportável, esse vínculo vai ser rompido lá na frente. E como é que se estabelece agora que não tem mais essa construção devida da criança, das alegrias, das descobertas, dos esforços que se consegue um tantinho assim, mas a gente fica muito feliz, né? Então, eu estava caminhando na rua depois da saída do CAPS com esse psiquiatra e pensei assim, mãe bilicosa. Mas que mãe bilicosa? Que direito ele tem de me dizer um troço desses? Né? A gente tem outra situação também que a mãe, se ela não é culpada pela avó, ela é culpada, pode ser culpada pelo marido, ela se culpa por si mesma. Então, assim, tem umas árvores na cidade que quando a gente passa por ali, elas têm culpas penduradas e as mães pegam uma e levam para casa. Eu acho que isso é uma das imagens assim que eu mais... porque é uma coisa coletiva. É uma coisa... a mãe não pode sentir, não pode vivenciar, ela não pode se desligar, ela não pode colocar numa moradia sem ser culpada por estar abandonando um filho numa moradia. Gente, a moradia precisa, porque a família precisa ter saúde mental também. Chega um momento que o filho precisa de autonomia para ser responsável pelo que ele faz, porque quando ele tem a mãe perto é um abuso, muitas vezes, né? E a família precisa também sentir que tem mãe também. E isso aí é preciso ser pensado no grupo familiar, né? Há pouco tempo eu tive uma experiência relacionada à mãe de autista bem jovem, né? A mãe, eu sabia como ela estava se sentindo, eu sabia que ela estava que nem um trator por cima do filho, porque é a mãe que vê primeiro a deficiência, é a mãe que se direciona a cuidar da deficiência primeiro, o pai vem depois. O pai demora mais tempo para administrar esse sentimento. Ele demora mais tempo para se vincular a essa criança, mas quando ele se vincula, ele ajuda a cuidar sempre. E isso eu encontro muitos pais atualmente, que me deixa muito feliz, de ver que estão ali junto com a mãe, batendo e cuidando e ajudando um ao outro, né? Mas nesse caso, existia um problema de relacionamento dos dois, né? E eles... E um estava se sentindo abandonado pelo outro, mas o outro não conseguia chegar. Então, a mãe, quando tem um filho pequeno, ela gasta tanta energia nesse cuidado que ela deixa o marido de lado. Ela não tem como se aproximar dele. Ela não tem nada para gastar com ele. E ela fica tão ansiosa que ela tem que estar o tempo todo de olho na criança. Porque tem fragilidades que precisam de mais cuidados. E ela começa a correr, e corre para cá, e corre para lá, e corre para lá, e corre para cá, e nunca tem tempo de cuidar dela. Até que chega um momento que o chefe dela vai dizer assim, olha, minha querida, eu vou ter que te demitir, tu está faltando demais. Aí ela já tinha perdido o marido, ela já estava perdendo o emprego, e ela não estava dando conta da vida dela, né? E aí ela precisava sustentar essas crianças, como é que ela ia fazer? Aí foi dito para essa mãe assim, olha, sabe o que você vai fazer? Você não tem férias para tirar? Tira uns dias de férias, pega o teu filho e vai para a praia. Vai lá, vai arejar, vai descansar, vai cuidar só dele, para decorrer de 300 terapeutas, porque é o que mais se faz. Vai para ninguém está olhando, que amanhã é o transporte. A mãe sai carregando o filho a semana inteira para atendê-lo. Mas ninguém está olhando para ela. Ninguém está vendo esse cansaço que ela tem. Ninguém está vendo que isso aí é uma administração que ela faz só focada nisso. Então, tem muita coisa ainda, né, em relação à questão da mãe, e a mãe também tem uma outra situação. A mãe é acostumada não, em muitas famílias, a controlar este cuidado, e aí ela também não deixa ninguém chegar. O marido também, ele é incapaz de cuidar. E isso apareceu numa pesquisa de doutorado,
de uma assistente social no Nordeste, que ela pesquisou as famílias e viu que o marido não participava. Por que não participava? Porque a mãe não deixava o marido nem opinar. Então, a gente também tem que olhar que a mãe acaba tendo um poder sobre esse cuidado que também é adoecedor, né? E eu queria terminar minha fala, que eu vi que eu acho que já está no meu tempo, né? Não sei como é que está, mas deve estar. Fica à vontade, estamos Queria bem. contar só uma pequena historinha. Estamos bem, pode seguir. A Alda, a Alda me acolheu e foi minha amiga até ela morrer. Ela morreu jovem, acho que com 65 anos, mais ou menos. Mas eu nunca fiquei sem o retorno dela. Eu ia à faculdade e voltava e tinha um bilhetinho lá, Dona Marilice, o Felipe hoje não está bem, ou fulano não está assim, fulano não está assado. E teve um momento que eu não suportava mais, eu estava num esgotamento enorme. E aí eu sempre ligava para ela e deixava recado na secretária eletrônica, ela licionava, ela foi uma das fundadoras da faculdade de fonoaudiologia, e ela voltava e me atendia. Então, no final da vida dela, ela me contou essa história, que é o que eu quero deixar também de encerramento da minha fala, que é o seguinte, uma das mães que ela atendia foi com o pai junto e disse assim, Aldo, o que tu achas? Eu soube que tem uma Índia em Viamão, isso já faz mais de 30 anos, né? Que tem uma Índia em Viamão, e essa Índia ajuda. E essa mãe tinha uma criança autista bem severa. E aí ela disse, vai ver, quem sabe não pode te ajudar também. E ela foi com a criança ficou num cantinho na janela olhando para fora, sem parar de se mexer, porque eles têm muitos têm um movimento, né, que não para, e os pais conversando com a Índia. E aí perguntaram para ela, ela disse assim, tá, já ouvi vocês, agora deixa eu pensar. E ela começou a olhar para aquela criança e dava a volta na sala, e olhava para aquela criança e dava a volta na sala. E sei que passou uns 20 minutos, 30 minutos, ela fazendo só esse movimento de observação. Aí ela voltou, sentou na frente dos pais e disse, olha, ele está procurando alguma coisa no universo. Quando ele encontrar, ele vai melhorar. Gente, uma coisa que os pais não podem perder é a esperança. Eu tive muitas citações, tu vai tirar daqui, teu filho vai psicotizar, tu vai tirar daqui, vai não sei o quê. Mas quando a gente tem um sentimento de mãe e consegue tomar decisões, tem que tomar decisões, porque todas as vezes que eu arrisquei, eu estava certa. Então, a esperança é a coisa mais preciosa de um pai de qualquer deficiência. Porque daqui a pouco vai ter equipamento para as pessoas com deficiência nas pernas ficar de pé e caminhar. Já está existindo. Estão colocando coisas nas pessoas, para que as pessoas sintam a sensibilidade nas mãos, sensores e tal. Então, o caminho vai seguir. E muita novidade vai aparecer. Então, era com a esperança que eu queria deixar esse encerramento. Obrigada. Muito obrigada pela tua fala. Olha, tem muitos comentários aqui ao lado no chat, muitos comentários parabenizando e dizendo como foi importante a sua reflexão, como foi importante te ouvir. Não dá para ler todos aqui, mas tem vários. Tá? Né? Vendo assim, falando dessa questão de como é importante que o cuidador esteja saudável, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, se for possível, duas coisas que me chamaram bastante atenção na tua fala, acho que foi tudo muito importante, né? Mas tu apontasse em alguns momentos essa questão do julgamento que é feito, né? Por várias, né? Por profissionais, por outras pessoas, o quanto isso é, né? Difícil, né?
E como é que isso pode ser, como é que isso foi superado no teu caso, assim, né, que mostrou que tu foi adiante, né? E também que tu falasse um pouquinho sobre arte e terapia, que papel tem isso na tua vida, porque eu acho que isso é legal para que as pessoas possam ouvir também. Olha, o Felipe teve um atendimento no CAPS do Hospital de Clínicas. E eu não fui avisada nenhuma vez que ele nunca voltava lá. Ele ia lá, batia ponto e sumia pela cidade. Aí me chamaram um dia e disseram assim, teu filho não vai mais ser atendido aqui. Eu disse, como assim? Ele não tem perfil. Eu disse, mas como assim? O que é o perfil que vocês estão querendo, né? Ele não participa de nada. Não. Ele vem aqui e vai embora. Eu disse, mas e por que vocês não me avisaram logo? Os riscos que ele está correndo na cidade. Porque na cidade o que tem de pilantra para explorar a pessoa com deficiência é um monte. Né? Desde traficante de droga até adolescentes que querem se divertir. Então, eu disse assim, bom, então eu vou ter que... Como é que eu vou fazer? Eu fiquei em pânico, disse assim, meu Deus do céu, eu trabalhava e o guri ia para casa naquele dia. Aí a assistente social viu que eu estava assustada e disse assim, vamos fazer assim, a senhora fica mais uns 3 dias e a senhora vai procurar uma moradia para ele, né? E aí foi o que eu fiz. Mas eu saí de lá e eu percebi que a psiquiatra que ia conversar comigo, a qual eu esperei quase 2 horas, parece que a mãe não tem o que fazer, né? Pode ficar numa sala de espera e ninguém chega, né? Ninguém está vendo o sentimento da mãe, a responsabilidade dela, o quanto ela tem de coisas para resolver e fazer, né? Então, eu saí de lá e vi uma psiquiatra bem patricinha, assim, saltinho alto fino, de casaco, né? Que vinha na minha direção e era ela que ia me atender. Eu fiquei muito aborrecida. Muito aborrecida. Eu saí dali, fui para casa, escrevi um artigo que acabou sendo publicado de mais de 12 páginas, acho que umas 9 a 12 páginas, sobre o descuido com a mãe na saúde. Peguei uma cópia e levei na ouvidoria do Hospital de Clínicas. Eu não tive retorno nenhum, tá? Isso já faz, o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, um pouquinho menos, né? Então, a minha saída sempre foi a arte e a escrita. Esse médico deu o nome de um artigo, do meu próximo livro, talvez, né? Mãe Belicosa é um nome para mim, né? Porque eu vou escrever sobre isso. As mães que lutam, elas acham que estão sozinhas. Tem muitas mães que não estão sozinhas. Há uns anos atrás, 7 anos atrás, né? Eu, junto com outras mães, nos reunimos e montamos o Movimento Pro Vida Assistida. Acabei me esvaziando, porque não tinha reunião que viesse alguém. Agora, a mãe fulana está doente, a fulana tem que atender o filho, a fulana não sei o quê. Agora seria mais fácil, porque tem a internet, né? Mas a gente tem que entender o movimento dessa mãe, inclusive numa associação. Porque os nossos filhos, com frequência, precisam da gente. E quando eles precisam da gente, a prioridade são eles. Então, é muito fácil a sociedade nos culpar. É muito fácil ela nos agredir. A maioria são as mães, né, que acolhem as mães. Quem é mãe sabe o que a outra mãe está passando. Né? Então, eu acabei querendo cuidar delas com o meu trabalho, porque é cuidar de gente que precisa de cuidados, mas de cuidados mais leves, e a arte-terapia tem esse movimento de trazer de outra forma. Então, o meu jeito de me cuidar é, primeiro, chutar para o alto. Né? Que nem assim, atravessei a rua e disse, mas que direito ele tem de me chamar de mãe belicosa? Não tem direito nenhum.
né? E aí fui pesquisar, fui estudar, né? E a gente vai construindo uma história também pelas leituras que a gente faz, que a gente fica observando, né? A minha mãe me entendia muito, né? Eu ia a Passo Fundo, eu licionei lá, tinha que ir de ônibus para lá, e dava aula e voltava e parava na casa dela. Ela me esperava com uma sopinha no inverno, me escutava até a hora de eu cansar de falar, e aí olhava para mim e dizia assim, minha filha, tudo passa. Então, às vezes são poucas coisas, são simples que uma mãe pode fazer. Ela me esperava com a cama perfumada com talco. São coisas que não têm preço. E me deixava dormir até eu acordar. Eu, às vezes, dormia até as 2 horas da tarde seguinte. Então, assim, a mãe desenvolve fibromialgia, pressão alta, outras depressões crônicas, tá? Os cuidadores em si, não só as mães que eu estou falando, citando, né, que é mais em função do meu exemplo, mas as mães sofrem de muitas comorbidades no cuidado. Depressão, ansiedade e tentativas de suicídio que muitas vezes ocorrem, como aconteceu o ano passado com uma mãe em Novo Hamburgo. Eu conheci muitas mães em desespero. É muito triste. É muito triste porque ninguém construiu dentro delas a alegria. A alegria de criar, que pode ser uma sopa, pode ser um prato enfeitado, pode ser uma mesa bem arrumada, mas é o prazer de construir algo bom e que alguém veja. E outra coisa fundamental, amigos. Os amigos são a coisa mais preciosa que a gente tem. Eles têm que ser cultivados pelas mães. A mãe tem um filho com deficiência, ela se afasta da sociedade. Não pode. Tem que construir um modo de ficar próxima e se dizer assim, oh, minha querida, tu tá de aniversário hoje, lembrada, amiga. Porque um dia ela também vai te escutar. E essas escutas são coisas, são grandes terapeutas muitas vezes. Porque são as pessoas que te conhecem, são sensíveis à tua dor e podem te apontar um caminho. Olha, Marilice, a fulana está trabalhando em Passo Fundo, tu tá com o teu filho lá? Então, quem sabe ela não pode te ajudar? Pois essa minha ex-colega de ginásio ligou para mim e me disse, onde é que teu filho está morando? Porque eu vou buscá-lo. E ela passou a buscá-lo e levando no CAPS. Não tem coisa que tenha mais preciosidade do que uma coisa assim. Então, eu acho que eu tive o privilégio de ter uma família que me apoia. Mesmo que não tivesse do meu lado, ela estava em Passo Fundo e eu em Porto Alegre, né? Mas me apoiava sempre do jeito que ela podia. Ficava com os meus filhos quando eu tinha prova. Quantas mães não têm o direito de fazer uma ginástica, uma dança, e num passeio, porque não tem com quem deixar um filho? Isso é um grande problema ainda na sociedade. Quem é que vai ficar cuidando de uma pessoa que dá trabalho? Ninguém quer. Então, existe espaço para ONGs, espaço para associações, espaço para muita coisa acontecer. Mas as mães não têm energia para tocar todas essas coisas. Precisa ser gente sensível, com empatia, que goste de gente e que goste de abraçar, que agora com essa tristeza da pandemia, a gente não consegue mais. Mas o abraço, para mim, é uma das coisas melhores que existe. Porque para mim, né, quando a gente abraça, e isso está escrito no meu artigo, a gente acolhe a história do outro. E isso alivia, isso ajuda, isso aquece, isso nos dá esperança, de não estar sozinha. Então, assim, são coisas, às vezes, que eu acho que são tão básicas, sabe? Tão da vida em si, que
que para mim é uma coisa natural. Eu não sei atender alguém sem abraçar. Agora tá assim, né? Não tem outro jeito, né? Faz assim, abraço, encosta aqui, né? O abraço é fundamental. Eu acho que é desse jeito que eu fui levando, chorando às vezes no ouvido de um, às vezes no ouvido do outro, em alguém que sabia me entender. Porque de droga a gente tá cheio, não precisa procurar amigo que vai te chutar. Então, não procura aquele que tu acha que não vai nem te ouvir, né? Mas tem amigos muito especiais. Eu tenho, assim, como é que eu vou te dizer? Eu que agora ligo e pergunto, como é que vocês estão? Porque tem horas que a gente pode estar melhor que os outros, né? E com essa pandemia, a gente não sabe mais nem quem está bem e quem não está, né? Então, é isso. Nossa, estou sem palavras. Acho que foi uma grande lição que a gente escutou aqui. Como eu te falei, teve muitos comentários, todos falando da importância do teu depoimento, assim, porque realmente, às vezes, os profissionais, quem está nas organizações, também escuta pouco esse retorno, esse feedback de quem está sendo atendido, de quem, né, das famílias. E como é importante quando a gente para escutar, né? Então, acho que isso é essencial, a gente também se dar conta, eu estou falando porque eu também sou profissional, né? Não estou no painel agora, mas também sou profissional, então se dar conta que a gente tem que parar e ouvir sim, né? Não tem... talvez seja esse o ponto mais importante antes de outras coisas, porque senão não vai ter um efeito todo o trabalho, por mais boa intenção que tenha, né, o profissional, e eles, né, sempre tem boa intenção, mas se não parar para enxergar esse contexto da família, né, e apoiar, não vai ter o resultado esperado, né. E o pai não pode ser invisível, tá? Eu só queria, assim, a revista Cuidador, quando eu criei, que foram 40 edições, eu tive que parar, porque eu não tinha mais condições de pagar isso. As capas das revistas foram sendo um processo não só meu interno, como daquilo que eu recebia na revista. Então, a primeira fui eu que inventei, que eu botei uma árvore oca, um parasita. Porque é assim que eu via a mãe, oca, vazia, sem nada, só esvaziada. Né? Até que ela fica frágil e cai. Né? Depois foi seguindo, a segunda revista eu fui dar para uma amiga minha que tem um filho com deficiência, e ela disse assim, eu não quero a tua revista. Essa tua capa da tua revista me fez mal, e me fez eu ir para terapia. Eu disse, é? Coisa boa! Te levou para o atendimento, para o suporte que tu precisa. Ela disse, pois é. Essa porta vermelha com luz atrás, que para mim era luz, era uma esperança chegando atrás da porta, quer dizer, abre a porta e sai, né? E ela disse assim, me fez muito mal, chorei muito. Eu disse, maravilha, a revista é para isso também. E aí foram se construindo, quando chegou na 14ª, eu acho, revista acho que era a 14ª, eu não sabia o que ia botar na capa e fui para a gráfica. Cheguei lá e disse assim, eu quero um cubo num fundo branco. Um cubo branco no fundo branco. Porque era assim, e aí botei uma chamada assim, sou visível? Porque as pessoas não enxergam, elas não gostam nem de ver que a mãe está segurando alguém no colo. Elas não gostam de se aproximar muitas vezes. Existe uma rejeição social e coletiva muito séria, eu acho. E isso talvez melhore com essa questão da inclusão. Eu tenho muitas dúvidas, porque eu tive um outro funcionamento com meu filho, mas a inclusão pode ser que tire essas mães da invisibilidade, porque vai estar aparecendo na escola, né, com o seu filho. Mas elas têm que procurar o seu lugar, elas têm direito a ser felizes, elas têm direito a ter sonhos, os sonhos possíveis. Porque às vezes a gente tem sonhos, até nós ou outras pessoas que não têm filho com deficiência, que têm sonhos impossíveis. Então, a gente está com o pé no chão e diz assim, é um sonho possível? Vou fazer acontecer. E a luta, e achando caminhos, e buscando caminhos.
falta muito no nosso país. A gente vê, né, não preciso nem dizer o que acontece nas redes, mas eu acho que existe uma construção também de muita gente bacana querendo melhorar isso, né? E é isso que a gente tem que dar sinal, avisar. Tem moradias sendo construídas, tem situações novas que estão aparecendo, e vai aparecer muita novidade, né? Então, é isso, né? Muito obrigada, Marilice. A Renata Flores está aqui no chat dizendo que quer fazer uma pergunta para a Fernanda. Vamos lá, Renata, pode fazer a pergunta. Ela não escreveu ainda, ela só disse que gostaria de fazer uma pergunta. Aqui, ó. Tá, enquanto isso, queria pegar o gancho ali, Adriana, teu, da questão dos profissionais, né? Que às vezes a gente não tem um retorno, um feedback, e até quando a Marilice traz ali das mães, que elas se unem, né? Se unem, e eu vejo muito isso nos espaços que eu trabalho, né? Tanto da Associação Legato, quanto ali da DEVIC, o quanto elas se unem e buscam pelos seus filhos ou pelos seus familiares, né? Mas também existe muito aquelas que não nos trazem o feedback, mas tem muitas que reconhecem e nos trazem esse retorno e se vinculam ao profissional da psicologia, né? Então, o quão importante também o processo terapêutico, o autoconhecimento, trabalhar a subjetividade, né? Como cuidador, como ser humano, né? Eu acho que é o essencial, se ver como ser humano, né, Marilice? Além de qualquer coisa. O autoconhecimento é a chave. Porque a gente, se antes eu ficava uma semana deprimida, essa semana me disseram que eu era responsável pelo meu filho, que eu era obrigada a gostar dele, que eu era obrigada a isso, obrigada a aquilo. Eu não fiquei bem, não. Só que eu, como me ocupo de muita coisa, isso vai se diluindo, porque o problema é que a gente tem que deixar um tempo passar para administrar também as coisas que a gente sente. Sair assim, já. Agora, eu tenho amigas psicólogas minhas que pegam a minha chave quando eu preciso, digo, é aqui. Então, eu tenho também as minhas buscas e meus caminhos, que são colegas também, as duas foram minhas colegas. Então, são esses vínculos. Vai fazer um cursinho, se vinculou com alguém, mantenha aquele vínculo. Continua se vinculando àquela pessoa. Agora tem, impossível não se vincular, só que não é a mesma coisa toda hora mandar um bilhetinho no WhatsApp. Pega o telefone e liga. Mostra o tom da tua voz. Porque eu, assim, até com os meus filhos, os outros filhos, a maioria deles, eles estão acostumados que isso é se comunicar bastante. E eu, para mim, a comunicação é olho no olho, é voz, é corpo, é um monte de coisa. Mas, então, assim, vendo na internet, ainda a gente consegue administrar melhor, né? Porque a gente bate o olho no filho e diz, tu não tá bem, né? A gente sabe. Agora, se ele escrever ali, tô bem, mãe, eu não vou acreditar. Né? Então, são coisas de amigos também, né? Que também tem essa relação. Fiz muitos amigos homens também, descobri muitos profissionais que cuidam muito, mas nunca foram cuidados. Essa coisa de pegar só a mãe e catalisar tudo para cima da mãe, ela também está sendo só ela responsável pela parte emocional daquele filho. A partir do momento que se é diluído com os dois, isso é construído como uma forma de relacionamento entre os dois, de ajudar, de um se ajudar, de um ajudar o outro. E essa construção precisa ser mantida permanentemente. Se o diálogo do casal não ocorre, eles vão se separar adiante. Não vai durar. Eu defendo muito a questão da terapia familiar, né?
Também pode Quanto, ser. que nem tu Ajuda. disseste, né? Não todos juntos, mas daqui a pouco a mãe faz, o pai faz, né? Que eles construam esse conhecimento de si e daquele filho, né? Ou daquela pessoa ali da família, para conseguir se fortalecer e construir esse emocional, né? Essa ligação. Então, a família como um todo, não só a mãe. É Sim, importante, Adriana. fundamental. Que a mãe, por exemplo, olha, vou dar um exemplo. A mãe do pai, ela pode acolher esse pai. É filho dela. Ele está em sofrimento, mas acolher no sentido de ajudar que ele entenda a situação e aproxime da esposa. E não o contrário. Porque daí ela vai fazer ele se separar. Porque muitos pais se separam e não suportam isso, mas eles também não suportam o abandono da esposa. Porque ele já está sofrendo a perda da idealização daquele filho, né? Que já foi-se, né? Que agora a realidade é outra. Aí a mãe também está lá na mesma situação e ele fica com quem? Quem é que vai olhar para ele? Quem é que vai dizer para ele? Vai, experimenta, capaz que dê certo, entendeu? Porque é isso, né? Claro que cada criança tem a sua singularidade, né? A gente também tem que considerar que o pai vai ter que ir achando brechas para poder entrar no caminho, né? O ser humano é singular, né? É muita variedade, é muita coisa. Mas ele vai para a arte, tudo de bom, porque a vida social de um artista é boa. Tem que pensar em inclusão, porque está sempre incluído. Obrigada por compartilhar. Nós estamos chegando no finalzinho, mas eu não queria deixar de ter uma pergunta para a Fernanda aqui, da Renata Flores, tá? Pedindo que ela explanasse a questão da caminhada do profissional das terapias para a família. Então, se puder. Sim. Eu acho que um pouquinho do que eu trouxe, né? Que o quão importante, além das relações dessas pessoas, a relação de vínculo com o profissional da psicologia, né? E que se dê importância também a esse processo terapêutico, ao autoconhecimento, né? Porque quando eu me conheço, eu consigo tomar decisões mais assertivas na minha vida e construir o meu processo, né? E daí passar para o meu filho ou para a pessoa ali da minha família que tem a deficiência. Exatamente. Então, destacar isso, que é a importância da terapia, né? Eu acho que não o profissional criticando aquela família ou aquela mãe, mas construindo junto com esse paciente a questão do autoconhecimento dele ou dela, enfim. É isso aí. Valorizando, né? A riqueza que a gente tem é o que a gente sabe da gente mesmo e aquilo que a gente estudou. O resto, o vento pode levar. Meninas, muito agradecida pela essa conversa de hoje, estava maravilhosa, né? A gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, mas eu só queria concluir, então, aqui. Acho que não tem mais nada a dizer, assim, foi dito, os exemplos foram, né? Todo o teu relato, o relato de vocês, né? Tanto da área profissional quanto da família, né? Foi muito enriquecedor. Mas então eu queria convidar todos que estão nos assistindo também para o encontro que vai acontecer amanhã, né? Amanhã teremos o 5º encontro, que vai trabalhar sobre a seguinte temática: a situação da educação especial e inclusiva no período da pandemia, atendimentos pedagógicos aos alunos de inclusão. Então, nesse mesmo horário, amanhã, estejam todos aqui, né? Porque está muito legal essas conversas. E agradecer muito a vocês, Alice e Fernanda, pela disponibilidade, né? Por estarem aqui compartilhando com a gente. Agradecer também o apoio das intérpretes de Libras, do SESC, SENAC, né? Ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está promovendo esses eventos, e as organizações que estão sendo parceiras também. Então, uma boa tarde a todos, né? E muito agradecimento por essa tarde de hoje. Gratidão.
Agradeço.